Gente, eu tô com o meu convidado, amigo, parceiro da OAB, parceiro de todos os projetos que a gente coloca ali, professor Claudemir, lá da Unir. É professor, diretor, reitor, eu vou deixar pra você falar, hein? Então, né, profissionalmente, bom dia, prazer estar aqui com você, né, nessa nova eu tô de bico aqui, né? um freelance. Que bom. Eu sou professor da universidade já há 15 anos. Nossa, atualmente professor. Estou como diretor do campus. Que legal, estamos bem representados. Eu sou fã da Unir, viu, gente? Eu cheguei em Vilhena tem 4 anos, a Unir tá ali e eu fico assim, a Unir tem tanto curso, né? A gente, no campus atualmente, nós estamos com os 5 cursos já em funcionamento. Quais? Fala aí para todo mundo saber. Pedagogia, letras, administração, ciências contábeis e a última turma que nós iniciamos, o último curso, é o curso de Direito. Então, a gente vai ter agora a entrada da segunda turma do curso de Direito. Olha, que legal. E nessa entrada aí, por que a gente chamou o professor, gente? Eu até vou mostrar. Diretor, dá para espelhar? A Unir está com muita vaga aberta, hein, diretor? Aqui para Vilhena, nossos cursos, a maioria são 50 vagas, com exceção da administração, que são 40 vagas, mas assim, de modo geral, é um quantitativo grande de vagas que nós temos. Sim, e é uma universidade pública, né? Pública, todos os cursos são gratuitos. 0800, gente, olha lá, ó, nosso corpo de graça. docente, né? Nosso corpo docente é um corpo docente extremamente qualificado, mas não só isso, eu acho que o corpo docente, né, o diferencial que a gente pode falar dos nossos professores é que eles gostam de fazer aquilo que fazem, né? Então, a gente retornou agora dia 21. Que delícia. Essa segunda-feira, praticamente férias, né? Sim. E a galera já estava animada, a todo pico, né, com trabalho, com atividades. Isso é um diferencial mesmo que a gente tem aqui, né? Ah lá, ó, a Unir retorna o semestre letivo. Olha, isso é muito importante, viu, gente? Ter o professor motivado dentro de sala de aula, engajado para mudar. Porque, professor, diretor, eu acho, e o senhor concorda comigo, educação muda, né? A gente tem um trabalho, né, que até o professor Rômulo que faz esse acompanhamento, especialmente naqueles cursos que são os cursos que a gente chama de licenciatura e mesmo os demais cursos, a presença da graduação na vida das famílias, especialmente aquelas com menor poder aquisitivo, faz uma transição de mudança de valores enorme. A gente acompanha os alunos egressos e observa claramente quando um aluno, alguém daquela família, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, consegue concluir a graduação, isso impacta fortemente. Não somente na possibilidade de uma remuneração maior, ou que ele coloca um negócio próprio, aí depende muito das habilidades comuns, mas especialmente porque as pessoas começam a perceber exatamente isso que você falou. O poder da transformação que a educação faz na vida daquela comunidade, daquele grupo familiar. Sim, eu vejo a educação, eu sempre tenho como lema, estuda que a vida muda. E as pessoas têm, nossa, muito bom. E não é só a graduação, eu falo assim, tá ali. Sim. Como qualquer função que você desempenhe, independente, eu falo nem título, mas de você se propor a estudar, falar, não, eu vou me atualizar naquela área. Lógico, a graduação, a Unir tá ali. Sim, e tem muito curso, tem muita vaga. Além dessas graduações que nós temos, que é esse curso inicial, o campus agora tem também uma pós-graduação que também é gratuita e nós aprovamos recentemente pela CAPES um mestrado em administração e contabilidade. Olha que legal. Então, a comissão deve estar retornando agora e em breve nós teremos um edital que estará lançando as primeiras vagas para o mestrado. Vai ser o primeiro mestrado sediado aqui. Nós temos outros professores que participam dos programas de mestrado, mas eles são fora daqui. Eu, por exemplo, faço parte de um mestrado que acontece em Ji-Paraná. Nós temos professores que fazem parte do mestrado, o professor Fábio, por exemplo, a professora Josi, o professor Sérgio, a professora Thalita, o professor todos em Porto ali Velho, mestres. Né? Todos são doutores e fazem mestrado fora daqui. Então, o professor Fábio e a professora Josi também tem em Porto Velho e o professor Sérgio e a professora Thalita com mestrado em Rolim de Moura. Olha então, que legal. São professores nossos aqui que cooperam nesses mestrados. E, professor, é importante falar, não é todo mundo tem mestrado, né? É uma pequena parcela da população, né? O grupo de graduação já é um funil muito pequeno. Já elimina muita gente. E o grupo de pessoas com mestrado, de fato, ele é muito pequeno.
E aí, você falou dessa questão de mudar a vida das pessoas. Eu fiz uma pesquisa ontem, por exemplo, salário inicial de um professor, por exemplo, quem faz pedagogia, quem faz graduação. Hoje, ele supera os R$4.000. Se a gente pegar esse valor e comparar com os valores que são pagos no mercado, você vai ver que ele é acima da média em relação a um conjunto de fatores ali. Então, uma pessoa que entra na graduação, consegue concluir essa graduação, o mercado está ávido de professores. Você falou, vou fazer letras. E a gente tem muitas necessidades. Por quê? Porque o professor, ele tem 25 anos de trabalho. Concluindo esses 25 anos, ainda que nós tenhamos uma mudança significativa na questão da aposentadoria, ele não vai superar os 30 anos. E outra, a saúde mental do professor também, porque é judia, exatamente. Hein? Abre vaga para novas pessoas. Então, é um mercado sempre renovando sempre com renovação, com necessidades. Os nossos alunos, normalmente, é muito difícil a gente ter um aluno, por exemplo, que conclui letras ou que conclui pedagogia, por exemplo, que já não sai empregado. Ele então já vou arrumar um novo emprego agora, vou sair aqui. Ele já sai empregado, inclusive, né, estagiários. Isso vale com todos os cursos. Nós vivemos recebendo pedidos de informação. Indica pra gente um estagiário, indica pra gente, a gente está precisando de um estagiário. Por quê? Porque, de fato, pode parecer estranho quando a gente fala desses cursos mais tradicionais, mas o mercado exige essa mão de obra qualificada. Sim, e cada vez mais. Esses dias... Todos os dias a gente tem sempre recebido, diretor, empresários, mentoras, e é a mesma dor. Vaga, o senhor viu antes, monte de vaga. Não tem mão de obra. Segunda-feira vai vir o Areval também com o pessoal do shopping, a mesma coisa. Aí você fala assim, tem muita gente. Não tem. É o contrário. E principalmente Vilhena, ela está num movimento de expansão muito forte. Muito grande. Então, se você passa numa rua hoje e você volta semana que vem, tem uma loja nova, tem um negócio novo, tem alguém precisando de uma mão de obra qualificada. Então, isso impacta diretamente essas áreas que nós estamos falando. Pedagogia, se nós temos mais gente no município, mais escolas são necessárias, mais professores. Por mais que venha essa polêmica aí de EAD, que seja, o professor tradicional nunca perde. Ele sempre é necessário, porque a gente expande às vezes as possibilidades da EAD, mas a gente sabe o seguinte, nem todas as pessoas têm a habilidade para lidar com o EAD. Exige alguns critérios muito específicos. Além disso, a EAD exige uma tecnologia. Você precisa ter conexão boa, você precisa ter um autodomínio, um autocontrole para fazer isso. Que é o que a presencial vai te ofertar. Então, você tem um espaço para sentar, horário para estudar. E tem outro detalhe. Nem todos nós temos condições de estudar em casa. Imagine uma família com grupos familiares de aglomerados de pessoas sem espaço para estudar. Então, mesmo que eu esteja num lugar para fazer AD, eu não consigo. Porque tem o vizinho, tem o cachorro, tem a mãe que entra, tem outros fatores externos, Exatamente. E falando nisso, eu até vim aqui, e eu quero que o diretor espelhe, se possível, enquanto a gente vai batendo um papo, nem todo mundo tem espaço. E eu lembro, eu estava conversando com o diretor aqui, com o professor, quando eu cheguei em Vilhena, até eu me adaptar, entender. Meu refúgio era a biblioteca da Unir. Gente, Patrícia, um beijo. Biblioteca essa, cuidadíssima, gente. Vocês não têm ideia. O banheiro limpo, sabonete, papel para você secar as mãos, água, ar-condicionado, internet. Fala aí. Para toda a comunidade. Isso é um diferencial que a gente precisa avisar. A única coisa que quem não é aluno não pode é levar o livro para casa. Isso não. Mas ele pode pegar o livro, ele pode ler, ele pode ter acesso aos computadores, ele pode usar as mesas, ele pode ter acesso às nossas salas reservadas para estudo. Sim, tem computador lá. Tem computador. Então, é um espaço público para que as pessoas possam usar. Então, a gente faz o convite, né? Compareça lá, senta lá, vá visitar a nossa biblioteca, conhecer os nossos cursos, conhecer os nossos livros e também aproveitar aquele espaço, a estrutura para você estudar. É muito boa e é um local que a gente tem muito orgulho de falar. Eu acho que vocês têm que ter mesmo, porque olha, eu vim do Mato Grosso, eu lembro que eu também ficava nas bibliotecas de lá, não tinha, não tô falando, mas às vezes a gente não tinha o mínimo, que era água, sabe, que eram umas coisas assim. E ali vendo na Unir, diretor, você também, empreendedora,
autônomo, precisa de um lugar para trabalhar, para atender. Gente, ali você, lógico, dentro da educação. Sim, dentro das regras, né? As meninas estão sempre lá, né? Tem toda uma organização, mas assim, não é nada complicado. Não, e de graça, regras, gente. São regras para que o espaço, de fato, funcione organizado e que todos possam usar da melhor maneira possível. O João Gabriel, meu filho, ele tem a rotina, diretor, de ir lá aprendendo a não fazer barulho, mas barulhento igual eu. Mas ele vai todas as tardes, faz a tarefa ali depois das atividades. Que fica uma dica, eu acho que você sai de casa, você leva com mais seriedade o teu estudo. Exatamente. Isso da rotina, né? Sim, cria uma rotina também de poder fazer isso continuamente. E aí entra naquilo que você falou. Estudar modifica as pessoas, transforma realidades. Eu vejo Então não tem outra maneira, sou eu quem tem que ir lá e fazer esse tempo. Ah, mas eu só tenho 1 hora. Utilize essa hora. Ah, mas é 40 minutos, é 2 horas que eu tenho disponível. E aí a gente observa, se a gente não ocupar esse tempo com uma leitura, com esse espaço de estudo, a gente vai fazer outra coisa improdutiva. Sabe que ia ficar na internet, Instagram. Eu fico vendo meme ali, ó. E falar nisso, eu vou até botar aqui, enquanto o professor falando, que realmente o estudo é mobilidade de famílias. E eu quero que você fale um pouco, diretor, a respeito de como eu posso fazer minha vaga, o período de inscrição. Então, nós estamos com 2 editais abertos, isso é importante a gente explicar. É uma novidade agora nesse edital. O primeiro edital é um edital exclusivamente para o que a gente chama de ações afirmativas. Então, ele é um edital para indígenas, quilombolas, PCDs e outros grupos ali que estão especificados no edital. Uma parte das vagas já serão destinadas para essas pessoas. Até 5 pessoas serão selecionadas por essas vagas. Então tem lá os critérios, você precisa ter algumas declarações, se você é indígena, precisa identificar se você é quilombola, o edital especifica isso. Olha que legal. Então as ações afirmativas nesse primeiro momento são para esses grupos prioritários. E também está aberto o edital amplo, de ampla concorrência, porque aí não há qualquer especificação no sentido de ser um grupo ou outro. Você concorre geral. Ali ampla, mas também nesse grupo, nesse edital, tem as vagas que a gente chama de ações afirmativas previstas na lei federal, que aí elas combinam 3 fatores. Quais? O primeiro deles é a questão cor-raça, então ótimo, tem uma quantidade de vagas para negros, pardos, indígenas e pelo IBGE. O pardo também entra ali? Também entra. Combina a questão da renda. Então você tem lá um grupo por renda, né, per capita pela família, e combina a questão de você ter concluído o ensino médio em escola pública. Isso é uma lei federal que a UNI segue, não é uma especificidade da UNI, todas as federais seguem também o mesmo procedimento. E a inscrição é feita pelo nosso site. Então, quem tiver interesse pode acessar a página do campus, tem lá algumas informações, ou a página geral, por exemplo, ou mandar um e-mail, né? Tem um e-mail bem simplesinho, que é @unir.br. Olha que legal. Não tenho dúvida, não sei qual é a página, não sei como eu faço. Pode mandar lá que a gente tem informação. Vai no Instagram também. Ou vai no Instagram, a gente tem lá no Instagram as informações da secretaria, da direção de campus, da secretaria, todas as informações estão disponíveis. Eu não consegui entender o edital aqui, fiquei em dúvida também. Imaginemos que você, eu não tenho condições de fazer pelo celular, eu não sei o que fazer. Sim. Também nós temos o NAEE, que é o nosso núcleo de atendimento. Olha lá. Que legal. Nós temos monitores lá que ajudam as pessoas a fazer a inscrição. Até o dia 28, manhã, tarde, a gente tem gente lá. Tem sempre uma pessoa lá que vai auxiliar essa pessoa a fazer a sua inscrição diretamente no site, porque tudo é feito online. Então, assim, não tem como não fazer a graduação, né? Tem que fazer. Então, se você fez... E aí tem uma diferencial também. Tem transferência também? Nesse momento, não. Agora, nesse momento é novos. Então, eu que quero fazer letras tem que esperar outro momento de edital de transferência. Nesse momento, tem que ter feito Enem pelo menos nos últimos 3 anos. Ou o último que aconteceu agora, que saiu recentemente, 2022, né? Ou 2023 ou 2021. Então, esses 3 Enems são aqueles que podem ser utilizados com uma nota. Aí você escolhe qual é a menor nota para poder selecionar. Você vai ter que usar a sua inscrição e o próprio sistema busca a nota e é lançado lá. Eu achei interessante, professor, o senhor comentar da lei federal, porque quem cursou, eu estava estudando ela,
inclusive essa semana para uma vaga de medicina. Isso, Que inclusive em Porto Velho eu já sei que tem bonificação. Isso, eu Vamos falar da bonificação. Isso é uma novidade que foi criado recentemente, que já havia um pedido, inclusive, do Ministério Público. Faz há algum tempo que já vem sendo pedido. O que é a bonificação? Como o nosso edital ele é feito online, então qualquer pessoa que tem uma nota pode se inscrever. A gente não vai perguntar, você mora em Rondônia? Qual é a ideia da bonificação? É auxiliar que aqueles que moram em Rondônia ou concluíram o ensino médio em Rondônia possam fazer uso da Universidade de Rondônia. Que era o que a gente não estava vendo em Porto Velho. Porque, principalmente nos cursos mais concorridos, medicina, enfermagem ou psicologia, a gente tinha muita gente externa. E aí essa bonificação é justamente isso. Então, o aluno que é rondoniense, tem lá os critérios para você comprovar. Para você comprovar isso, concluir o ensino médio em Rondônia, você tem uma bonificação de 18% no ponto. Legal. Então você fez 500 pontos, calcula-se 18% em cima desses 500 pontos e sua nota é acrescida dessa. Mato Grosso também está assim. Por quê? Porque é um critério de regionalizar aquele investimento que a gente tem em relação aos nossos moradores daqui, né? A universidade é daqui, a ideia é que nós formemos pessoas para atuar aqui. E é importante o professor falar isso porque eu vejo já de cálculo reflexo, que eu estava calculando em relação às vagas de medicina. Se a pessoa vem de fora, que é o que acontece, é o que aconteceria, estava acontecendo e agora não mais, porque tem essa bonificação, aí o cara vem de fora, se forma, ele vai embora. Não fica aqui, por isso que a gente sempre tem um problema crônico de saúde. Essa é a preocupação. A pessoa diz assim, mas por que isso? Porque nós precisamos que aqueles que são formados aqui permaneçam conosco. Porque é natural. Se você tem a família fora do estado, quando você conclui o curso, você volta para junto da família. Suas raízes. É normal. Então a ideia é que nós tenhamos médicos, tenhamos enfermeiros, advogados que permaneçam aqui. Por quê? Porque a população de Rondônia carece desses profissionais bem qualificados. E os nossos cursos são muito bem avaliados. O nosso curso de enfermagem, por exemplo, tem nota 5. Nossa, então, excelente. São cursos muito bem avaliados. Os nossos cursos de direito também. Aqui também tem nota alta. Então, observe que a ideia é que a mão de obra, né, os profissionais qualificados permaneçam conosco e possamos devolver à sociedade aquilo que a própria sociedade investe, uma vez que a universidade é pública e é custeada com os impostos. Eu acho justíssimo, mas eu tenho, lógico, eu vou ter uma sugestão, pensando assim, diretor, porque nesse caso em específico que eu fui estudar a lei, fui vendo, achei incrível, acho que é só assim a gente vai conseguir diminuir essa desigualdade, trazer os nossos profissionais, fincarem as raízes aqui e valorizar o nosso também. Exatamente. Mas eu não vi em relação à mulher, você acredita? Sim, isso é uma crítica que a gente tem, inclusive, na lei federal, né, muitas questões, e que deveremos, de Por questão fato, de gênero. Trabalhar isso. Eu acho que é um elemento importante a ser discutido, importante a ser acrescido. Certo? É uma pauta difícil, como você bem sabe, quando a gente coloca isso na discussão. As pessoas não têm a dimensão das dificuldades em ser mulher nos espaços, muitas vezes, o CNPq ditados, mostrou isso, né? Que a mulher, como sendo masculinos. Muitas vezes é difícil explicar. O percurso de uma acadêmica, por exemplo, não é o mesmo. A gente sabe disso. Então, ela é a única que no processo, né, da família vai gerar essa criança, vai carregar essa criança nesse período, vai amamentar e ela está fazendo a graduação. É diferente de um homem, sabe? Então, que bom que o senhor tem essa sensibilidade. Agora, é um movimento difícil de ser feito porque a gente tem bastante resistência, mas é algo que já é um começo. Já é um começo. Né? A gente tem trabalhado internamente com algumas políticas para que, por exemplo, as alunas não sejam impedidas de, por exemplo, de estar com a criança dentro dos espaços. Eu vou fazer faculdade, eu vou ter que levar João, hein? A gente sempre organiza ali, né? A gente não tem ainda a estrutura que gostaria, porque o nosso desejo era ter um espaço reservado para elas, com monitores, como algumas universidades já fazem, porque seria uma política justamente de apoio. Nossa, que legal. Mas a gente vai dando os jeitos possíveis, ou seja, uma coisa é clara, a gente não impede que essa aluna faça, a gente, por exemplo, permite que ela faça utilizando as regras internas, no sentido assim, olha, ela está de licença maternidade, ela recebe as atividades, o material, alguém a acompanha. Tem uma flexibilidade, um olhar humanizado para essa mãe. Para que ela não tenha interrompido o processo formativo dela em razão daquilo que é próprio da natureza da mulher. Eu acho gerar incrível. uma criança e cuidar dela.
Eu falo isso, gente, porque nesse caso específico, eu até falei pro professor que eu queria comentar na hora, que no caso dessa cliente em específico, dessa aluna, enfim, ela cursou a faculdade, o curso, o ensino médio, tudo aqui, entrou naquela do regionalismo, só que ela não consegue, porque ela casou com 15, foi mãe, então não tem o mesmo percurso. Não tem, é outro Aí percurso. a vaga que eu acho que tem que atendê-la é nesse sentido da questão de gênero e falar, epa, ela vai concorrer, mas... Num outro grupo. Num outro grupo, até porque o CNJ já tem uma perspectiva de gênero para isso. Então, acredito que a gente vai ter mudanças, Sim, né, diretor? eu acho que a gente precisa insistir. Como isso se trata de... comigo. Como a gente sabe que isso é uma pauta de algumas resistências, por razões diversas, a gente precisa insistir nesse processo. Questões do Enem já trazem isso, né? Exatamente. E aí a gente precisa estar sempre relembrando aqueles que fazem as legislações de que é necessário pensar em alguns elementos para dar um olhar específico. Certo? Que a trajetória de uma mulher acho que é porque nós somos uma minoria também, né? Representatividade política. Exatamente, é diferente de uma trajetória de um homem nas mesmas Isso idades. É um homem sábio, porque entende o nosso percalço, né, diretor? Sabe. E se pensar diferente também, coitada, né? Não tem jeito. Mas olha... Mas é legal também, porque a gente tem na universidade aqui, né, um grupo grande de servidores que nos acompanham, que trabalham conosco. E precisa ter esse olhar. E precisa ter. Então, isso eu falo que o homem vendo... A nossa luta é importante, mas o homem vendo isso é mais ainda. Eu tô caminhando pro final, mas antes, diretor, vê se dá tempinho, porque eu acho que se você tá aí desmotivado, querendo mudar de vida, vá lá na Unir, faça a sua inscrição na graduação. Eu não sei se vai dar tempo. Olha ali, o que eu te falei de mudança de vida. Professor, olha lá, um pedreiro aqui de Rondônia, ele assumiu como juiz, gente, no TJ de Rondônia. E olha, o que eu achei incrível, ele, salvo engano, ele voltou a estudar aos 24 anos porque teve de parar com a escola para trabalhar e ajudar a família. Exatamente. Morador da área rural, jamais desistiu de seguir com os estudos e tem uma meta. Olha, ele queria aproveitar e dizer que ele ainda estava devendo FIES, ele não estava... Olha a loucura. Olha o desafio. É o que eu falei no começo. O SPC Serasa corre atrás da gente, olha o desafio que não é. Olha mas lá, eu acho que é fundamental isso. Não há tempo vencido. Não, mas eu tô com incrível. 30. Eu tô com 40. Querido, você está vivo, está bem. A vida vai passar. A vida continua, então vamos lá. A gente recebe a todos estudando. E todas que estude. Nós recebemos a todos com muita alegria. Olha, fica a dica aí. Eu vou me despedir do meu convidado. Quer mudar de vida? A gente estuda que a vida muda. É a melhor forma de mobilidade social, de família, de estrutura, de sonho. Não é, diretor? Eu sou suspeito de falar, né? Mas assim, a minha vida é a educação. A gente faz isso com muita alegria, com muito prazer. Eu tive a felicidade de poder unir as duas coisas. Né? Eu trabalho, sou remunerado por isso. Tenho o prazer de ter colegas em que a gente se diverte fazendo isso. Por amor. Ao mesmo tempo, a gente é remunerado, e eu diria que muito bem remunerado para aquilo que eu faço. Então, de fato, para mim, a minha carreira foi assim. Então, eu fiz graduação na universidade pública, eu fiz mestrado na universidade pública, eu fiz doutorado na universidade pública. Meu pai tem 2º ano ou 3º ano. Meu pai rompeu esse ciclo, e o que ele queria me dar estudo. Então, eu aproveitei o que eu pude aproveitar. Eu fui criada para poder construir a minha vida.